Bom, pessoal, a aula de hoje a gente vai estar tratando sobre a física dos semicondutores, tá? Como a gente já viu nas últimas aulas, teve as aulas de eletricidade básica, simbologia e agora a física dos semicondutores. Desculpa aí, pessoal, que ativou aqui a placa de vídeo. Bom, muitas utilizações em equipamentos eletrônicos são utilizados semicondutores. Eles são sólidos capazes de mudar sua condição de isolante para condutores com grande facilidade. Ou seja, o semicondutor, como o nome diz, ele é um condutor que ele passa de isolante para... É um material que ele passa de isolante para condutor com uma certa facilidade. Então você pode utilizar ele das duas formas, tanto como isolante, né? Tanto como condutor, né? Então isso aí quem vai dizer é o componente eletrônico semicondutor que você está vendo. A gente viu na última aula, não sei se vocês lembram, a gente viu o que? Transistores e diodos. E LED, né? Que é uma espécie de diodo. Os transistores e o diodo, eles são o que? Componentes ativos, certo? E esses componentes ativos, eles são caracterizados, a maior parte deles, por serem semicondutores. Então a gente meio que já viu alguns componentes semicondutores, mas a gente vai aprofundar como eles funcionam na prática. Eles são utilizados na fabricação de alguns dos mais importantes componentes eletrônicos, tais como diodos e transistores, né, como eu acabei de mencionar. Então, se você está com um celular agora, né, na casa de vocês, ou no computador, vocês têm que ter noção que só existe tudo isso devido aos semicondutores, né? Pelo menos a portabilidade, porque antigamente, quando não existia semicondutores, era utilizando componentes grandes como válvulas, certo? E essas válvulas ocupavam um tamanho muito grande. Hoje os semicondutores, um transistor, ele é microscópico. Então, antigamente, o que fazia o papel do transistor, do processador, por exemplo, de vocês, do computador, era uma válvula grande. Então, era comum, né, quando começaram os computadores, né, a eletrônica, né, em si, terem... Por isso que vocês já devem ter visto componentes antigos de eletrônica, né, gigantescos, né, aquelas TVs de tubos enormes e rádios enormes também. O primeiro computador ele era do tamanho de um apartamento, para vocês terem ideia, lá em 1950. Então, tudo isso veio com os semicondutores, a gente pôde diminuir o tamanho, né, dos componentes eletrônicos. Daí surgiram diodos e transistores. Tá, ok? Esse é digamos que o briefing, né, histórico. Bom, para a gente entender os semicondutores, a gente tem que entender também alguns conceitos que a gente já viu, né, em química, se eu não me engano, de distribuição eletrônica. Vocês já viram essa parte em química, pessoal? Ninguém? Já. Já viram, né? O que significa distribuição eletrônica? Então, já que vocês já viram, eu posso então... Assim, eu sempre pergunto, pessoal, não estranhe, é para eu entender o nível que vocês estão na questão do aprendizado das outras áreas. Porque se vocês disserem, eu não entendo muito bem, eu tento explicar melhor. Mas aqui, como é uma área mais técnica, a gente já vai meio que passa só por cima de alguns conceitos mais aprofundados de física e química, mas a gente ainda utiliza eles aqui, entendeu? A técnica, né, no caso da engenharia, o ensino técnico, é a gente pegar esses conceitos físicos, pelo menos na nossa área, né, eletromecânica, eletroeletrônica, e utilizar esses conceitos físicos e entender, né, as técnicas. Então vamos lá, a distribuição eletrônica é um conceito já químico, né, da questão dos átomos, ou, enfim. O que é um átomo? Ele é um elemento, né, formado por elétrons e prótons, né? Elétrons, prótons e nêutrons. Eles, então, no caso, a distribuição eletrônica dos átomos corresponde ao quê? Aos elétrons. Então você já vê aqui uma relação do próprio português, né, da própria linguagem, a distribuição eletrônica. Então o átomo é formado por elétrons. A distribuição eletrônica nada mais é como os elétrons estão distribuídos no átomo. Entenderam?
tudo isso aqui, pessoal, ó. Opa, desculpa se... Eita. Essa caneta aqui, ela tem uns errinhos aqui de utilização. Mas enfim, ó, aqui, ó. Tudo isso aqui, pessoal, é um átomo, tá ok? Então, o que que o átomo tem? Ele tem, ó, prótons, que são aqui dentro. Prótons, pessoal, são essas cargas positivas aqui, ó. E os prótons, ele tem a característica de ficarem muito próximos ao núcleo do átomo, que é essa circunferência aqui é o núcleo. Então, os prótons ficam no núcleo. Já os nêutrons são as partículas que a gente chama de neutras, partículas neutras. Tem as partículas positivas, que são os prótons, as neutras, que são os nêutrons, o núcleo, onde fica os prótons e os nêutrons, e aí vem os elétrons, que são as partículas, quem sabe me dizer? Ó, o próton é positivo, nêutron são neutros, né? E o elétron são as partículas negativas do átomo. Muito bem. Então, os átomos eles são compostos por partículas positivas, que são os prótons, partículas neutras, que são os nêutrons. E as partículas positivas e os nêutrons estão no núcleo. E em torno do núcleo tem os elétrons. E os elétrons são as partículas negativas. Então, a distribuição eletrônica ela corresponde à distribuição dos elétrons fora do núcleo do átomo. Mas ainda estão sendo o átomo, entendeu? Então, o que que os elétrons eles vão estar? Já que eles não estão no núcleo, eles estão numas camadas que a gente chama de órbitas. Então, os elétrons, ele meio que orbitam o átomo. Entenderam? Então, aqui, ó, nessas circunferências aqui traçadas, ó, aqui é a órbita. Entenderam? Então, são várias órbitas, né, do átomo, no caso. E essas órbitas, elas possuem elétrons. Então, a distribuição eletrônica é aquela que vocês viram em química, ou estão vendo, que vai me dizer que nas órbitas K, L, M, N, O, P e Q, são um número de órbitas. O máximo que pode ter são essas, se eu não me engano, essas 7. O máximo. Posso estar enganado, faz muito tempo que eu não vejo. Vocês teriam mais conhecimento que eu, no caso, por exemplo, que estão vendo agora. Mas no caso aqui, a órbita K é a primeira órbita. Quantos elétrons tem na órbita K aqui desse átomo? De algum elemento que eu não sei ainda. Só contar aqui, né, pessoal? 2 elétrons. Então, na órbita K, você tem 2 elétrons. Já na órbita L, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons. Então, a distribuição de elétrons é isso. Já na M, você tem 2 elétrons. N, 3. O, 3. Nossa, eu fazia muito isso aí no ensino médio. P, igual 2. Q, igual 3. Vocês estão vendo aqui, ó. Essa K igual a 2, L igual a 8, são números de elétrons por órbita. Órbita K, L, M, N, O, P e Q. Essas órbitas, o K, L, M, N, O, P e Q, você vai ter em todos os átomos. Nem todos os átomos têm todas as órbitas, mas essa sequência aqui, ó, K, L, M, N, O, deve ser obedecida. Por exemplo, um átomo que só tem 4 órbitas, ele vai ter de K, L, M e N órbitas, tá ok? E varia também o número de elétrons. Isso aqui é um átomo específico. Cada átomo vai ter o número de elétrons específico para cada órbita. Entenderam? Ok? Hein, pessoal? Ok. Bom, então você tem aqui as órbitas que correspondem aos números de elétrons. Então, a distribuição eletrônica é isso, basicamente, tá? Continuando. No entanto, a quantidade de elétrons da última camada, gente, que é essa camada aqui, ó. Qual é a última camada desse átomo em específico? O quê? Se esse átomo fosse até P, a última era P. Se esse átomo fosse até M, a última era M. Depende de quê, pessoal? Do elemento químico, que você vai descobrir, né, no caso, usando a tabela periódica, né, essas coisas assim. Mas enfim, continuando, nós temos, além da distribuição, né, de elétrons, de eletrônica, temos a bandas de energia. A quantidade de elétrons da última camada
define quantos deles podem se libertar do átomo em função da absorção de energia externa, ou se esse átomo pode ser ligado a outro através de ligações covalentes. Entenderam? Então, no caso, a banda de energia, ela está relacionada... Deixa eu só... A banda de energia é uma região, deixando claro aqui para vocês, entre dois ou mais átomos, em que esse elétron da última camada pode se libertar do átomo. Vocês estão entendendo? Olhem só, esses elétrons da última camada, estão vendo? No caso desse átomo, né? Varia. A camada de valência, ou a banda de valência, ela corresponde, né, no caso, a essa última órbita. Porque, pessoal, quando ocorre a corrente elétrica, lembrando, é um fluxo ordenado de elétrons. Os elétrons que são movidos são os elétrons da última camada. Tá ok? Então, a gente vai estar trabalhando na última camada, que é a camada de valência. Então, a banda de energia, digamos que esse aqui é o último elétron que tem lá nesse slide. Então, a banda de energia é uma região entre esse último elétron e um outro elétron, por exemplo, e um outro átomo, onde você vai ter essas movimentações de elétrons. Então, você vai ter a banda de valência, que é a região onde o elétron permanece no átomo original dele. Você vai ter uma região morta, que a gente chama, que é uma região onde o elétron ele pode se mover de acordo com uma energia elétrica ou uma energia externa. Então, essa banda morta é onde o elétron vai se locomover até uma banda de condução, que é a banda onde está passando a corrente elétrica, pessoal. Entenderam? O fluxo. Bem aqui, ó, I igual a corrente elétrica. Então, esse aqui é o fluxo de elétrons, aqui é o átomo do condutor e aqui é a banda morta. Conforme você tem a DDP, né, que a gente estudou, você vai gerar a banda de condução e essa banda vai, ó, roubando, né, elétrons dos átomos por onde ele passa. Que átomos podem ser esses? Por exemplo, átomos de cobre. Tá ok? O cobre é um elemento químico, né, pessoal? O mais utilizado, né, na eletricidade. Ele tem muitos elétrons livres. Então, esse elétron livre aqui da banda, no caso, eles podem fornecer muitos elétrons livres. Então, o elétron do cobre que estaria aqui, passando uma DDP, né, uma tensão, ó, a energia da tensão aqui, ó, vai fazer com que esse átomo se ordene aos outros que estão passando aqui. Aqui vai, desculpa, pessoal, os elétrons. Aqui tem vários elétrons, ó, fluindo, fluxo. E por onde eles passam, eles vão, ó, roubando os elétrons dos outros átomos de cobre. Entenderam? E aí vai se alinhando, né? E vai gerando, de fato, a corrente elétrica. Tá bom, pessoal? Dúvidas aqui? Esse conceito. Então tá. Bom, os elétrons da banda de valência são os que têm mais facilidade de sair do átomo, como vocês viram. Eles têm uma energia maior, né? Por causa da distância ao núcleo ser grande, a força de atração é menor. Então, tem menor energia externa. Então, gente, devido a... Olha só a distância que esses elétrons estão do núcleo. Devido a essa distância, é um dos fatores que possibilita você ter esses elétrons roubados, né, do seu átomo. Então, a força de atração é menor entre o núcleo e o elétron. A região entre uma órbita e outra é denominada banda proibida, né, ou banda morta, que é essa banda aqui, ó, entre essas duas. É a banda morta, onde não é possível existir elétrons. O tamanho da banda proibida na última camada de elétrons define o comportamento do elétron no material. Então, pessoal, essa banda morta, a região onde ela está, né, no caso o comprimento dela, é que vai definir se esse material aqui vai ser um bom condutor de eletricidade ou um péssimo condutor de eletricidade, estão entendendo? Quanto maior essa banda morta aqui, ó, ou banda proibida, uma banda PD, quanto maior a banda PD, menor a capacidade de condução do átomo. Entenderam? Por isso existem os materiais isolantes e os não isolantes. Entenderam? Por isso que, no caso, a borracha não conduz,
Mas a borracha, ela tem átomos, né, dos materiais que compõem ela, né? Não consigo citar de cabeça os materiais, mas é carbono, né? Enfim. Então, esses átomos, eles possuem elétrons também, pessoal. Não quer dizer que não tem elétrons, eles têm. No entanto, eles não conduzem. Por quê? Porque essa banda morta aqui, a banda proibida, é muito alta. Então, a energia que chega da tensão que está sendo aplicada, ela é incapaz de mover esse elétron. Entenderam? Então é isso. Aqui é uma exemplificação com gráficos aqui para ficar melhor a compreensão, tá bom? Então, ó, vocês podem ver aqui que a energia ela está passando aqui, ó, até a banda de condução. É meio que a rota para o elétron, né, que sai aqui da banda de valência para chegar na banda de condução. Então, você vai ter aqui, como eu mencionei, né, os materiais isolantes, ó, a banda proibida é bem grande, né, vocês podem ver aqui, ó, que esse tamanho dessa banda é grande, a banda morta. Então, por ser grande, geralmente os isolantes têm essa característica. Já os materiais condutores, ó, a característica, a banda proibida é muito próxima da banda de condução, então tem maior facilidade dos elétrons aqui da banda de valência passar para a banda de condução. Já aqui não, ó, os elétrons não têm força suficiente para serem conduzidos. E aqui temos os semicondutores. Os semicondutores, eles têm uma característica de ser meio a meio cada caso. Então eles têm uma banda proibida também, como os isolantes e os condutores, só que a banda proibida ela é meio que plástica, né? Vocês já vão entender como. Ou seja, ora ele pode estar conduzindo, ora o elétron pode estar passando da banda de valência para a banda de condução, ora ele pode não estar passando. Essa é a chave dos semicondutores. A característica-chave. Então lá, continuando na banda de energia, os materiais isolantes, a banda proibida é grande, exigindo do elétron muita energia para se livrar do átomo. O material condutor, um elétron pode passar facilmente de banda de valência para a banda de condução, sem precisar de muita energia. Material semicondutor, um elétron precisa dar um salto pequeno. Os semicondutores possuem características intermediárias em relação aos dois anteriores, como eu mencionei antes. Bom, aqui é a definição dos materiais, né, do fato, né, sem passar pela definição química. Bom, o condutor, ele pode ser qualquer material que sustenta um fluxo de carga, quando uma fonte de tensão com amplitude limitada é aplicada através de seus terminais. Então vamos lá, o que é um material condutor que a gente sabe aqui do dia a dia? É o cobre, né, ferro, né, qualquer ferro que vocês têm aí, metais em geral, alumínio, ouro é um material condutor, né, pessoal? Que mais? Prata. Então, vocês têm aí vários materiais condutores, né? O grafite, né, também é um material condutor. Então tem vários, né? Geralmente está nos metais, né, na tabela periódica. Os isolantes são os materiais que oferecem um nível muito baixo de condutividade sob pressão de uma fonte de tensão aplicada. Exemplos de isolante, materiais, eu não vou lembrar de a questão dos elementos, só vendo na tabela, né? Mas os isolantes vocês têm a borracha, o ar é um Chinela, né, professor? o chinelo que contém a borracha, o ar, né, pessoal? O ar é um isolante natural, né? Digamos que você tem uma fonte de tensão, né? Uma perto da outra, uma DDP entre dois componentes. O ar, né, ele é um isolante, é o ambiente isolante. Você não tem energia entre esses dois componentes se você não ligar um fio ao outro, né? Então, semicondutor já é um material que possui um nível de condutividade entre os extremos de um isolante e um condutor. Ele pega os dois, o universo dos dois, né, e tenta compilar, né, digamos que tenta unir, né, esses dois universos. Semicondutores, pessoal, existem semicondutores na natureza, mas a maioria deles são criados, ok? A classificação dos materiais em condutor. Semicondutor isolante é feito pelo seu valor de resistividade.
Aqui é a definição contra a resistividade, né? Vocês lembram, pessoal, da resistência elétrica que a gente viu? Opa, acho que alguém entrou aqui. Professor, Oi, pode falar. a água é um condutor, um isolante ou um semicondutor? Bom, a água, ela, normalmente, aí é, nossa, é um conceito interessante, né? A água pura, ela é um isolante, entendeu? Aí, professor, como assim? Água é isolante? Aí o mundo cai, né? Nossa. Não, mas aí que tá. A água pura, ela é isolante, mas a água que a gente tem na nossa casa, vocês acham que ela é pura? Acho que não, tem cloro, essas coisas aí. Não, pois é, aí é a chave. Ela tem cloro. Ela tem materiais que a gente chama, né, elementos ionizantes. O elemento ionizante é aquele elemento que consegue conduzir a eletricidade em meio aquoso. Entenderam? Então a água já é um meio isolante. No entanto, quando você adiciona elementos é, ionizantes, como cloro, você gera uma condutividade na água. Você está entendendo? Então, meio que é uma. A água, ela é isolante, mas a água no nosso dia a dia não. Por quê? Ela conduz a eletricidade devido aos elementos ionizantes que tem nela. Tá ok? E é muito cloro, então sais minerais que tem, né? Então vocês podem ver que a água mineral, ela é mineral devido a um motivo, né? Ela contém sais minerais e sais minerais você associa ao quê? Minérios, metais, então tem ferro na água, né? Claro, em quantidades mínimas, mas tem ferro, tem outros materiais metálicos. Zinco é um material metálico, né? Zinco, ferro, todos esses negócios aí que vocês tem no leite ninho, né? Esses materiais tem na água também, água mineral. Então, mas o que realmente causa condutividade é o processo de ionização da água para a retirada de impurezas, né? O cloro, basicamente. Então deixa a água ionizada e nesse caso ela se torna um condutor e um condutor muito perigoso, né? Porque ele é bem plástico, né? A água se espalha muito rápido, né? Então é mais ou menos isso. Não sei se o pessoal está tentando. Deu para entender essa parte? Deu. Beleza. Então vamos continuar aqui na definição dos materiais. A gente já viu, pessoal, condutores na parte química. A gente já viu alguns materiais condutores, ferro, ouro, isolante, borracha, semicondutor, diodo, transistor. E aqui a gente está vendo agora a definição usando aqueles conceitos elétricos, como por exemplo resistência. No caso, ó, a classificação em relação à resistência, o condutor, como vocês podem ver, ó. Um momento aqui, pessoal. Estão me ligando aqui, não sei o que é. Vamos lá. Aqui, ó, é a relação com a resistência. Porque assim, gente, no dia a dia, vamos ser francos, vocês não vão ver um átomo, né? Vocês não vão ver um elétron. Então, no dia a dia, o que você faz para descobrir se é condutor ou não condutor? Você vai medir a resistência do material. Então, você vai usar o multímetro, né? Vocês já utilizaram o multímetro? Não, mas eu sei o que é. Tá ok. A gente deve ter a oportunidade de estar trabalhando com multímetro, simulando um multímetro, viu, pessoal? Usando aquele aplicativo que eu mencionei durante as práticas, tá? Mas o multímetro ele consegue detectar algumas propriedades, as propriedades básicas da eletricidade. Quais são? Tensão, corrente e resistência. No caso, a gente vai botar o multímetro para medir resistência e vai, no caso, com duas pontas de prova, né, do multímetro, medir a resistência de material. Você pode medir a resistência, por exemplo, do seu dedo. Você coloca o multímetro no dedo, em um ponto ao outro, né? No braço, de um ponto ao outro, você vai ver que você vai medir resistência do seu corpo, né? Então é uma resistência que ela é... O que vocês acham? A resistência do corpo humano é alta ou baixa? Acho que é baixo. Não, a resistência do corpo humano é bem alta. Entendeu? Mas não ao ponto de ser um isolante. Vocês estão entendendo? Ele não é
ele não é alto a ponto de ser um isolante e nem baixa a ponto de ser um condutor. No entanto, isso depende do que? Da tensão aplicada. Se a tensão for alta, a nossa resistência, por exemplo, pessoal, vocês já se perguntaram por que você não leva choque quando entra em contato com uma pilha? Uma bateria de 12 volts? Se você botar seu dedo nos dois terminais positivo e negativo, você não leva choque. Por quê? Porque a tensão é baixa, sua resistência é alta. Pela lei de Ohm, o que acontece? Quanto maior a tensão, né, maior vai ser a corrente, com uma resistência X, né? Então, deixa eu fazer aqui rapidinho, aqui, pessoal. Tem tempo, né? Já tá. Vamos lá, a aula termina. Dá tempo sim. Vou fazer uma brincadeira aqui. Vamos lá, a resistência do corpo humano, pessoal, vamos lá, isso aqui varia, né, e eu nunca sei de cabeça, mas vamos lá, resistência, corpo humano. Ó, aqui é aquele negócio, aqui o Google já me disse que é muito alta, 100 ohms. Eu não acho 100 ohms muito alto. Eu, como engenheiro eletricista, para mim uma resistência alta é acima de mega ohms. Aqui é 100 kΩ. Mas vamos lá. Digamos que vamos descobrir, desvendar, né, se a gente é condutor ou isolante, ou se não é nenhum dos dois. Digamos que a resistência do corpo humano é de 100 K, viu, pessoal? K, eu já ensinei para vocês, é unidade de milhão, de mil, né? Então é 100 mil aqui, mas eu vou botar 100K. Digamos que a tensão da bateria é 12 volts. Você coloca seu dedo num polo positivo ou outro da bateria. Então, pela lei de Ohm, ela vai atuar. Não tem, a regra é clara, né? Como diz no jogo. R igual a V sobre I. Então, 100K igual a 12 sobre I. Que vai nos dar corrente de igual a... Vai dar uma corrente muito baixa, né? Vou fazer de cabeça aqui, tá, pessoal? Não se preocupem em acompanhar. O I vai passar para o outro lado, 12 vai dividir por 100K, né? Quanto é que dá isso, mais ou menos? Acho que alguém respondeu aqui, deixa eu ver. Ixi, meu... tem aluno querendo... Cara, deixa eu ver aqui. É porque não tá aparecendo aqui que tem aluno querendo entrar. Não sei. Porque geralmente quando o aluno quer entrar, aparece aqui o... Pra mim, né? Pra eu aceitar ou não, mas não tá aparecendo, né? Vou até fechar isso aqui para facilitar. Bom, continuando a aula aqui então. Então, pessoal, qual vai ser a corrente aqui? Igual a 12 sobre 100K. A corrente vai dar na ordem de quê? I igual a 12 dividido por 100 mil. É coisa pra caramba, né? É 0,0000012. Não é isso? Mais ou menos. Eu acho que eu acertei. Não, eu errei, né? São 5 zeros. Então, tirar um zero aqui. Zero vírgula zero 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 12. Confirma aí depois, viu, pessoal? Professor, acho que depois da vírgula é só 3 zeros. Só 3 zeros? Eita. Ah, sim, é verdade. Então são 4 zeros, né? Com 3 depois da vírgula. Então, pessoal, isso aqui é uma corrente muito baixa, né? Então a corrente que estaria circulando pelo nosso corpo seria muito baixa. Seria nessa ordem bem aqui. Tá ok? Então é uma corrente baixa e não é capaz de dar um choque, né? Porque o choque é a nossa percepção quando a corrente estiver circulando no nosso corpo, tá ok?
Nesse momento, é como se nosso corpo estivesse isolado. No entanto, se você aumentar... Vamos lá, deixa eu fazer um teste. No caso, a tensão que chega na nossa residência é quantos volts? 220, né? Então a gente já viu que 12 volts a corrente é baixa, né? Vou até deixar aqui só a corrente. Aqui, e a 12 volts. É como se você estivesse lá pegando os polos positivos e negativos de uma bateria. Já se a gente for calcular assim para a tensão da nossa casa, que é 220, eu vou botar 200, né? Para facilitar o cálculo. V igual a 200. E R igual a... Era 100 mil, né? A resistência do corpo humano. Então V é igual a R sobre I, que é igual a 200 igual a 100 sobre I. I vai ser igual a quê? 100. Não, pera. Ah, nossa, fiz tudo errado. Ó, aqui, ó, errei aqui a lei de Ohm. Então é R igual a V sobre I, né? Desculpa aí, pessoal. Vamos lá. R igual a V sobre I, lei de Ohm novamente. Que vai dar 100 K igual a 200 sobre isso. Aqui eu estou simulando a tensão da tomada, mas vocês sabem que a tensão da tomada dá choque, né? Então vamos ver por quê. Então, o I vai ser igual a 100K dividido por 200. Quanto vai dar isso aí? Ah, desculpa, pessoal. Não, foi mal. Eu corrigi o começo, mas não... Tinha um 100 aqui, eu não corrigi, né? Eita. É assim mesmo, pessoal. Ao vivo, né? Eu nem tava planejando ensinar isso aqui. Mas vamos lá. É 200, desculpa. É 200 dividido por 100K, né? Porque o I passa do outro lado e o 100K passa aqui debaixo dos 200. Isso aqui vai dar o quê? 200 dividido por 100K... 0,002. 0,002. 002. Isso aqui mesmo? Então, beleza. 0 ampere. Bom, a corrente que aconteceu com a tensão maior, mas a mesma resistência, né? Ninguém consegue interpretar? Aqui tá errado, ó. Eu fiz o cálculo bem aqui, ó. É 4 zeros aqui mesmo. Então aqui é 0,00012 e aqui já é 0,002. O que aconteceu? A tensão aumentou, mas a resistência era igual, né? Porque é o corpo humano, a gente não varia a nossa resistência. Só que conforme eu aumentei a tensão, a corrente também aumentou. A corrente que pode passar pelo nosso corpo aumentou. Nesse caso aqui, quando chega nessa corrente bem aqui, nós já sentimos, né, a corrente passando pelo nosso corpo e já sentimos o choque. Nesse caso aqui, o choque já é mortal, né? Digamos assim. Então, nós não somos um material isolante, propriamente dito, porque nossa resistência ainda é baixa comparada aos materiais isolantes. Deu para entender? Então aqui, ó, na tabela a gente já tem aqui a prova. Vamos lá, materiais condutores. São materiais, ó, geralmente, olha a resistência aqui do cobre. 1,72 vezes 10 a menos 6 ohms. Isso significa que ele tem uma resistência muito baixa.
Já o alumínio é 2,82 ohms por centímetro. Resistência baixa, né? Já o semicondutor, ó, ele tem uma resistência aqui, o germânio, de 50 ohms por centímetro. E o silício, que também é um semicondutor, já tem uma resistência, ó, de 50 vezes 10 à terceira. Ou seja, 50K ohms por centímetro. Então, olha só o semicondutor. A variação de resistência dele aqui, ó, é bem alta. Mas sempre acima das casas assim de 50. Já o isolante, ele tem uma resistência de 10 elevado a 12, né? Então aqui é o maior isolante conhecido, que é a mica. Então ele tem a resistência de 10 elevado a 12 ohms por centímetro. Isso aí é uma resistência elevadíssima, né? Então é isso. Isso aqui é como a gente define os materiais, condutores, semicondutores, isolantes, só com base na resistência. Então você vai lá no multímetro, mede a resistência da borracha, por exemplo, vai dar uma resistência baixíssima, ou vai dar uma resistência altíssima, né? Já do cobre vai dar uma resistência baixa. Deu para entender? E agora, né, a gente vai dar uma revisada aqui nessa parte aqui da tabela periódica. Vou botar aqui a borracha aqui. Tabela periódica, você já conhece algumas coisas dela, né, pessoal? Então vocês têm aqui, ó, em cada elemento da tabela, né, você vai ter aqui uma ficha, né? Uma ficha que tem algumas informações. A primeira aqui, ó, é o número atômico, certo? O número atômico do elemento, então é 1, 3, 11, enfim. Aqui é o peso atômico, né? A letra é o símbolo químico e aqui o nome do elemento, certo? Então você vai ter essas informações quando você está vendo a tabela periódica. Eu não vou me aprofundar em cada elemento aqui, porque não é o nosso objetivo aqui na nossa aula. Nosso objetivo é ver essas legendas aqui embaixo, ó. Nas legendas a gente tem algumas coisas interessantes. Nós temos aqui o hidrogênio, que é um elemento único, né, na nossa tabela periódica. Temos também os metais, ó. Olha só os metais aqui, ó. Todos eles são condutores, viu? Estão vendo? O número grande, né, de condutores que a gente tem. Você tem aqui o lítio, sódio, magnésio, titânio, cromo, manganês. Tem o ferro, que é um dos mais usados. Cobalto, aqui o cobre, ó. Temos também o alumínio, os mais usados assim no dia a dia, né, da parte elétrica. O ouro, né, que é mais utilizado em eletrônicos específicos, como processador, platina, enfim, tudo isso é condutor. Se isso tudo é condutor, o que não é condutor, né? Os não condutores são os não metais, só que vai ter uma condição interessante que eu vou mencionar para vocês. Mas enfim, os não metais são os não condutores, ó. Sendo que alguns são condutores, que é o caso, né, pessoal, do iodo e do cloro. Isso aqui é uma característica interessante. Parece que o flúor também, porque eles são ionizantes, ok? Não está aqui na tabela, mas tem os elementos ionizantes que vocês devem ver em química. E também tem os gases nobres, né? Enfim, isso aqui eu nem preciso. Também nos gases nobres tem alguns gases ionizantes que também conduzem, né? Que é o argônio. Enfim, não vamos aprofundar, porque essa área aqui é bem grande, assim, uma área extensa, né? Que você já tem química aí para estudar pra caramba. O que interessa pra gente, pessoal, é o quê? Se vocês repararem, tem aqui os semimetais, ó. Boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Os semimetais. Esses semimetais são, se vocês repararem na nossa aula, são quem? Os semicondutores naturais, pessoal. Entenderam? Alguns deles não dá pra gente estar utilizando e alguns dão, né? No caso, os mais utilizados é o silício e o germânio e o arsênio também a gente utiliza. Tá bom? Mas o mais utilizado de todos é o silício. Então,
eu acho que 99% dos semicondutores que vocês têm aí, o diodo, o transistor, são compostos por silício. Estão entendendo? Então vamos lá. Esses materiais que eu mencionei para vocês, dos semimetais, eles são semicondutores intrínsecos. São os semicondutores mais comuns e mais utilizados. No caso, o silício e o germânio. Eles são elementos tetravalentes, possuindo 4 elementos na camada de valência. Então, aquela nossa última camada que a gente estava estudando, esses componentes, ele possui 4 elementos. Tá ok? Professor, mas aí não tem 4 elementos. Tem 4 elementos. Eu vou mostrar para vocês que nesse caso aqui, como estão mais de um átomos, eles estão ligados entre si, ó. Então isso aqui são vários átomos de silício, né? No caso aqui nós temos 9 átomos de silício. E eles têm um núcleo atômico, né? Óbvio. Tem a camada de valência. E aqui nós temos, ó, em cada junção nós temos 2 elétrons meio que unidos, né? Vocês conseguem visualizar aqui? Esses elétrons eles estão unidos por ligações covalentes, que vocês já viram também na química. Essas ligações elas são quando existe a proximidade entre os átomos, tá ok? E tem suas propriedades que não cabe a mim mencionar, mas é as ligações que unem esses elétrons. Basicamente é isso que vocês têm que compreender na nossa aula. Então aqui nós temos ligações covalentes em vários pontos, ó, onde os elétrons meio que entram em contato. Estão vendo? Beleza. Então é mais ou menos isso aqui, digamos que um núcleo de silício, né? É básico. E esse núcleo aqui, só composto por silício, só tem átomo de silício, a gente chama de semicondutores intrínsecos. Tá bom? Que é os semicondutores que a gente acha na natureza. Cada átomo, no caso ali, compartilha 4 elétrons com os vizinhos, de modo a haver 8 elétrons em torno de cada núcleo. Então, embora eles são tetravalentes, ou seja, embora cada um unitariamente, né, se a gente botasse aqui o silício, cada um na última camada possuísse, embora cada um possuísse só 4 elétrons, quando você vai unindo com outros átomos, você vai ter, ó, essas ligações. E essas ligações ela vai fazer com que cada átomo tenha 8 elétrons em torno de cada núcleo, na camada de valência, viu? Bom, pessoal, vocês conseguiram compreender esses conceitos aí, nessa parte? Vocês podem falar a qualquer momento que a gente revisa. Algo que não ficou claro. Ninguém? Bom, se ninguém tem dúvida, né? Então vamos continuar. Vamos lá, semicondutores tipo N e P. Bom, pessoal, a gente já viu semicondutores intrínsecos, eles são semicondutores naturais, encontrados na natureza. E nós temos então os semicondutores tipo N e P. Esses semicondutores, eles passam por um processo chamado dopagem. O que significa esse dopagem? É a gente pegar um cristal de silício, né? Por exemplo, isso aqui, pessoal, fisicamente é um cristal de silício. Tem vários átomos, né? E compilados, né? Juntos. No caso de um semicondutor tipo N, é como se a gente pegasse esse cristal de silício e meio que dopamos esse cristal. Como é que se faz isso? Se um cristal de silício for dopado com átomos pentavalentes, no caso o arsênio, antimoro ou fósforo, também chamados de impurezas doadoras, será produzido um semicondutor tipo N, pelo excesso de um elétron na nossa estrutura. Então o que acontece? Nós temos aqui um cristal semicondutor intrínseco, onde nós temos aqui, pessoal, meio que uma estabilidade entre os átomos. Só que o que acontece se você tirar um átomo de silício e inserir um átomo de arsênio? O arsênio ele tem, diferente do silício, 5 elétrons na camada de valência. O que vai acontecer?
se você inserir ele bem aqui, vai acontecer que se isso aqui for o arsênio, e ele tem 5 elétrons, vai acontecer que vai gerar um elétron bem aqui livre. Vocês estão entendendo? E esse elétron a gente vai chamar elétron em excesso. Se você multiplicar isso para vários outros elementos do cristal, você vai dizer que isso é um semicondutor tipo N com elétrons em excesso. Tá ok? Todo condutor tipo N, semicondutor tipo N, ele possui elétrons em excesso, devido à dopagem. Conseguiram entender? A gente tirou um átomo, na verdade, inseriu um átomo tetravalente, ou pentavalente num conjunto de átomos tetravalentes. Então, o que vai acontecer? Inevitavelmente, você vai ter um elétron em excesso. Tá ok? Porque não tem a compatibilidade entre os átomos. Isso é ruim? Não, isso não é ruim. Isso é bom porque a gente vai utilizar esse elétron em excesso para a nossa eletrônica. E aqui, aquela visão do cristal, né? Ó, nós vamos ter aqui um elétron sobrando. Tá ok? Esse aqui é o semicondutor tipo N com arsênio. Ele é um semicondutor composto por silício, na maior parte, com dopagem de arsênio. Tá ok? Isso é o processo de dopagem. Então você tem, nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem vários átomos de silício e bem no meio tem um de arsênio aqui entrando sem ser convidado, né? E o que acontece? Você vai ter um elétron sobrando. Multiplica isso para milhares de outros elementos no processo de dopagem, e aí quando você for analisar o número de elétrons do componente, você vai ver que o número de elétrons livres é maior que o número de lacunas. Logo, esses semicondutores eles são portadores majoritários e as lacunas são portadores minoritários, tá? Enfim, isso aí são só termos técnicos. Mas, se você for reparar só para a questão de polaridade, o que você vai ver? Você vai ver que você tem mais polaridades negativas nesse elemento, ó, do que as polaridades positivas. Tá ok? Por quê, gente? O elétron, revisando, é um portador de carga negativa. Então, se tem mais elétrons sobrando no material, você vai ter mais carga negativa, proporcionalmente que a carga positiva. Tá ok? Bom, aqui já... aqui tá ok, né, pessoal? Alguém tem dúvida? Preciso de que vocês me respondam. Se tiverem, na mesma hora a gente revisa. Porque senão eu vou passando e fica meio rápido mesmo. Uma aula que era pra ser bem lenta, assim, pra tá produzindo conhecimento, ficar rápida, né? Não tem dúvida mesmo aqui, pessoal? Eu não tenho, não. Tá ok, ninguém... pelo menos tem um feedback de alguém, então... Beleza, vamos continuar. Se ninguém tem, vamos lá. Tipo P, vamos lá. Semicondutores tipo P. Esse aí já são o próximo tipo de semicondutor, né? Diferente do outro condutor, assim, pelo que nós já vimos, meio que eu como aluno, eu já poderia saber, pô, o N, carga elétrica negativa domina, o P, a carga elétrica positiva vai dominar. Então, beleza, é meio que isso mesmo. Só que a gente vai estudar agora como isso é feito. Digamos que você tem um cristal de silício, né? Como eu mencionei, o silício é o elemento mais utilizado. Então, você vai fazer uma dopagem nele para ter um semicondutor tipo P, né? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer aquele mesmo processo de substituição, né? Ou dopagem, né? Do caso, você vai inserir um elemento, um átomo de um outro semicondutor intrínseco, só que um condutor tetravalente. Trivalente, desculpa. É um condutor que tem 3 elementos. Então, vamos lá. O silício tinha 4, o arsênio tinha 5, sobrava 1. Agora eu estou, em vez do arsênio, colocando aqui, no caso, o alumínio, né? Se eu não me engano. Ou é o índio. Eu acho que isso aqui é o índio, cara. É o índio. Eu botei alumínio aqui. Eu nem mencionei o índio. Enfim, o índio ele é um trivalente. Então, eu estou colocando o índio, que ele tem, o elemento índio, né, que ele tem 3 elétrons na camada de valência.
dentro de um conjunto de elementos de silício. O que vai acontecer? Vai acontecer que vai ocorrer uma lacuna ao invés de um excesso. Então, onde tinha excesso no tipo P e onde tinha uma estabilidade no tipo intrínseco, né, o natural, aqui já vai ter uma lacuna porque meio que não tem um elétron onde deveria ter. Então, quando tem uma lacuna, quer dizer que você tem menos elétrons do que deveria ter, certo? E quando você tem menos elétrons, significa que você tem mais o quê? Mais prótons, tá bom, pessoal? Se você tem mais carga positiva, que são os prótons, significa que você tem um condutor tipo P, tá ok? Aqui para ficar mais claro, né? Olha só, aqui os cristais de silício. Aqui eu coloco o elemento índio aqui, ó. E como ele só tem 3 elétrons na camada de valência, ele só pode fazer ligações covalentes com quantos elementos? 3, né? Uma ligação aqui, outra ligação aqui, outra ligação aqui. Não vai fazer ligação aqui, porque ele não tem elétron. Então o que vai acontecer? Você vai estar com umas cargas desbalanceadas em número de elétrons, de forma que os elétrons tenham menor número, fazendo com que os prótons tenham maior número. Então, se vocês forem analisar pelo número de lacunas, né, enfim, eu gosto de mencionar logo pela carga. Se fosse analisar a carga elétrica desse material, você ia ver que os elétrons, que são a carga negativa, lembrando, estão em desvantagem, né, com as cargas positivas geradas pelas lacunas. Entenderam? Então, nesse caso, nós mencionamos que esse é um semicondutor tipo P, onde as cargas positivas são majoritárias e os elétrons livres são minoritários. Tá bom, pessoal? Então, é basicamente isso. Tá ok? Dúvidas nessa parte? Beleza. Bom, pessoal, a aula de hoje era essa. E, bom, eu esperava que vocês tivessem mais dúvidas, né? Por isso foi um pouco rápida até. Mas, enfim, a gente pode estar vendo alguma outra coisa. Deixa eu ver se dá pra gente já começar diodo. Vou colocar a lista novamente, a lista de presença. Para vocês já irem preenchendo, né? A gente tá... Ó, mandei novamente a lista de presença. Bom, com relação ao diodo, né? A gente pode estar vendo a aula de hoje até que horas, pessoal? Deixa eu ver aqui, eu nunca lembro. Não lembro se era era até 11. Deixa eu ver aqui. Nunca lembro se é Até 10h55. 10h55, né? Ah, então a gente tem bastante tempo aí pra estar trabalhando ainda aqui, né? Bom, talvez iniciar o assunto de diodo não seja interessante, né? Mas talvez a gente veja... Bom, a gente pode tirar dúvida. Alguém tem dúvida da lista, pessoal? Alguém tá fazendo, ficou com dúvida, não conseguiu fazer alguma coisa? Como é que eu sei que eu já fiz a lista, professor? É porque você não tá no Google Classroom, né? Ah, você tá, né? É. Ah, tá, tu tá, né? Ah, não. Não, você é o que não tá no WhatsApp, né? Eu ainda vou botar você, viu? Eu não esqueci. Mas no Google Classroom você tá? Acho que eu tô, é aquele que é todas Isso. as coisas da biblioteca em pé, né? Aí você quer saber como você... Eu não entendi muito bem.
como assim você já fez a lista de presença? Ah, a lista de presença? É, Ah, tá. A lista de presença, que era a lista da atividade. Bom, a lista de presença, enfim, não tem como você saber. Você preenche. Se você preencheu e enviou, vai estar aqui aparecendo pra mim. Posso ver pra ti aqui rapidinho. Qual é o teu nome? ai, Vamos lá. EAY. Ei, a gente respondendo várias vezes, né? Tá ok. Galera, eu boto. Tá aqui, ó. Tá. Você respondeu, viu? Obrigado. Tá ok. Galera, assim, quando eu mando a lista no começo e no final, não se preocupem, é só responder uma vez, tá? Não precisa responder no começo e no final, não. Eu só boto duas vezes porque tem gente que não olha na primeira, né? Ou não tá na turma de primeira, né? Bom, galera, vamos lá, pessoal. Vocês não estão fazendo a lista. Vocês querem ver a situação aqui de vocês? Ó, aqui, ó, 201 nenhum entregou a lista. A 203 entregaram bem pouco também, viu? Mas eu vou até alterar essa data aqui porque não tem condição, né? Vamos lá, instruções. Vamos lá, primeira lista. Vou mostrar pra vocês aqui. Não tem mistério, né, pessoal? Eu não sei porque vocês não estão fazendo, sinceramente. É bem simples. É só questão mesmo do que que foi ensinado, né? Corrente elétrica, lei de Ohm, múltipla escolha, enfim. Talvez aqui o que pode estar causando dúvida nessa parte aqui, né? Resistores em paralelo, que a gente já viu, né? Mas eu não sei, cara. Sinceramente, Era pra entregar aqui já, professor? eu botei dia 7, tá? Mas é assim, mesmo tendo dia 7, Porque geralmente o pessoal, deixa pra última hora. deixa pra última hora. Porque eu entendo, né? Porque vocês vão escrever no caderno, passar limpo, né? Deixar bonitinho, organizado, tudo bem. Pode ser isso também, né? Como é a primeira vez que eu tô trabalhando assim de forma remota, né? Eu estranhei, né? Um pouco, mas tudo bem, pessoal. Eu vou mudar a data, né? Também, porque ou vocês querem que eu deixe dia 7 ainda? O senhor que sabe, professor. Eu vou mudar porque Tiver mesmo. eu vou mudar um pouco. Muda, professor. Vou mudar um pouco, né? Porque, enfim, vou botar aqui pro dia. Vou botar para nossa próxima aula então, dia 11. Não vou passar a lista hoje então, pessoal, porque vai ficar 3 listas para vocês fazerem, então vou deixar a lista que eu ia passar hoje, né? Porque a minha ideia era preparar listas todas as aulas, listas simples só para vocês revisarem o conteúdo, mas para não ficar 3 listas acumuladas, eu vou deixar essa lista de agora para a próxima aula, tá? Que aí eu já mando a lista com também falando dos diodos. Então eu vou colocar aqui pro dia 11, tá? Vou ver como que altera isso. Enfim, eu vou alterar depois. Vou botar aqui pro dia 14. Tá ok. Enfim. Eu mudei. Mas essa outra turma também ia mudar mesmo. Enfim, eu vou. Depois eu mudo de classe por classe, porque pode demorar um pouco. São muitas listas. E é dividido por classe aqui, né? Foi escolhido assim, então. Enfim. Bom, pessoal, realmente não esperava terminar tão cedo. A gente pode estar vendo alguma coisa aqui de diodo, mas se vocês repararem, ainda tá aqui do IFMA, né? Aqui o esquema que eu fiz da época que eu dava aula no IFMA. Mas não sei, pode ser que a gente comece.
diodo semicondutor. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Speak. Eu sempre confundo. É ThinkCAD, né? Tinkercad. Vamos lá, então assim, eu já decidi, como a aula terminou muito cedo, eu vou, para não ficar muito na teoria, eu vou mostrar para vocês o que de fato faz acontecer os semicondutores, tá? Eu não vou falar tudo sobre diodo hoje, mas eu vou só mencionar aqui o que é um diodo. Bom, eu vou pegar esse slide aqui que eu tenho aqui do IFMA. Vamos lá, o que é um diodo semicondutor, pessoal? O diodo semicondutor, ele é um diodo que ele é um elemento, ó, que vocês podem estar vendo aqui. Se vocês lembram, né, ó. Peraí, deixa eu só aparecer aqui, ó. Se bem que aqui também tem o, se eu não me engano, tem aqui como anotar, né? Onde é que era? Ah, tá aqui, lápis. Bem simples. Bom, o diodo semicondutor, pessoal, o que é o diodo semicondutor? Como o nome já diz, ele é um semicondutor, certo? E ele é um diodo que a gente já viu pelo menos a simbologia, né? Tá lá nos slides. E vamos lá. O diodo semicondutor, olha a característica dele, é a união de dois cristais, P e N, que provoca uma recombinação de elétrons e lacunas na região da junção. Então, aqui a gente já vai ter um novo elemento da nossa aula de semicondutores, que é isso aqui, ó. Isso aqui a gente já viu, né? Vocês concordam, ó? Número de lacunas a mais que número de elétrons. Isso aqui a gente acabou de ver também, ó. Número de elétrons maior que o número de lacunas. Então esse aqui é isso aqui é um semicondutor, um cristal tipo N, e esse aqui é um cristal tipo P, tá ok? Então é como se a gente pegasse aqueles conceitos que a gente viu do tipo P e tipo N e tentasse juntar os dois, tá ok? No entanto, a gente vai criar uma barreira entre esses dois, né? Esses dois elementos. Essa barreira a gente vai chamar de barreira de junção. É a famosa junção PN, ok? A junção PN é no caso, a junção de dois cristais, né? Por uma barreira que vai estar, essa barreira ela vai estar sendo controlada, né? No caso do diodo não, mas de uma maneira para a gente poder usar esse semicondutor, tá ok? Então essa aqui é a junção de dois elementos, PN e uma barreira. É basicamente isso, o diodo. No caso do diodo, cada lado dele ele recebe um nome. O lado que a gente viu, né, que tem o P, né, no caso a junção da junção PN, a gente vai chamar de anodo. Olha só, aqui o P e o N, viu? Quimicamente e aqui no símbolo. Então o lado P é o anodo, o lado K é o cátodo, beleza? E aqui na simbologia que a gente já viu do diodo, né? A simbologia do diodo padrão. Beleza? E aqui, né, gente, aqui é a explicação dos diodos. Ó. Aqui nós temos um diodo, fisicamente, né? É basicamente isso. Outra característica do diodo é que vocês estão vendo aqui, né, nesses diodos, vocês vão ver normalmente uma faixa, né? Estão vendo aqui? Essa faixa, pessoal, ela simboliza, né? Porque veja bem, você tem a simbologia, mas na prática, né? Você vai ter que ter uma... Porque na simbologia é fácil você ver, mas e se você pegar o componente? Como você vai detectar qual é o anodo e qual é o cátodo? É você vendo aqui a listra que tem no componente. Essa listra simboliza essa bem daqui, ó, que vocês estão vendo. Vocês estão vendo essa barreira aqui, ó? Então essa lista simboliza o que? O K.
Catodo. Então esse terminal aqui é o catodo e esse terminal aqui é o anodo. Beleza? Deu para entender essa parte? Então basicamente a nossa aula que a gente teve é para a gente meio que entender essa parte aqui, né, do diodo. E aqui é a questão da polarização do diodo. O diodo, pessoal, como a gente viu, ele tem quantas pernas, né, digamos assim? Ele tem duas, né? O anodo e o catodo, ok? O anodo é esse P aqui, né, que a gente acabou de ver. O catodo é o K, né? Então, o que acontece? O diodo, ele funciona de duas maneiras, de polarização direta e de polarização indireta, tá? A gente vai revisar na próxima aula, mas só para a gente poder cumprir o horário, eu faço até uma prática aqui com vocês rapidinho. Então, a polarização direta, pessoal, é como se você tivesse com uma fonte de tensão aqui, ó, lembra da fonte de tensão que a gente viu? E o positivo da fonte está no anodo e o negativo da fonte está no catodo. Isso é polarização direta. Quando o diodo está em polarização direta, você vai ver que na prática você vai fluir uma corrente aqui como se não tivesse condutor. É como se ele fosse um condutor. Então, nessa polarização direta, o catodo ele vai virar, o diodo ele vai virar condutor. Beleza? Lembra do semicondutor? Vamos entender agora. Na polarização direta, ele é um condutor. Já na polarização inversa, o que é a polarização inversa? É você ligar o negativo da fonte com o positivo do diodo. Ou a junção PN aqui, o P, né, que é o anodo. E o positivo no catodo. Quando você faz a polarização inversa, qual é a característica que você vai obter? Você vai obter que não há corrente, né, fluindo mais. Ou seja, a corrente ela não vai mais fluir corretamente. Então, quando ele está na polarização inversa, você não tem fluxo de corrente no diodo. Ou seja, ele funciona como um isolante. Deu para entender essa parte, pessoal? Aqui ficou bem ruim aqui, mas... Então, vamos lá, novamente. Quando a polarização é direta, o diodo, devido a essas suas características semicondutores, olha só, o positivo entrando aqui, ó, o que vai acontecer? Vai aqui. É só vocês olharem para o sentido que está entrando, ó, o positivo da fonte com os positivos aqui do diodo, o negativo da fonte com o negativo. O que isso aí? Isso aí é uma ligação elétrica correta. Então você vai ter, ó, corrente passando. Já na inversa, o positivo da fonte com o negativo do diodo e o negativo da fonte com o positivo do diodo. Não é uma ligação convencional, isso não vai passar corrente, entenderam? Ou seja, o material, somente você invertendo a alimentação dele, ele consegue virar um semicondutor ou um condutor. Esse é o componente semicondutor mais simples que tem, é o que mais fácil dá para você identificar a utilização dele. Entendeu? Vai lá, professor. No caso, para que serve de fato isso? Uma aplicação prática de um diodo. Como vocês sabem, né? Vou dar um zoom aqui enorme aqui para poder escrever. Como você sabe aqui, vamos lá. A corrente que chega na nossa casa é o que? Corrente alternada, né? Ixi, mas o lápis não segue, né, a dimensão. Vamos lá. A corrente que chega na nossa casa é corrente alternada, né, pessoal? Então, o que acontece? É como se ela invertesse a polaridade, olha só, o tempo todo. Então, aqui ele está positivo, aqui negativo, positivo, negativo. Vocês estão entendendo? Se por acaso você está aqui, ó, vou colocar o símbolo de corrente alternada. Vocês lembram lá da simbologia? E eu vou colocar aqui um diodo. O que vocês acham que vai acontecer? Alguém tem ideia? Vai acender? Não, o diodo, ó, o que vai acontecer? Não é um LED, é um diodo aqui. O diodo,
como eu mencionei, na polarização positivo-negativo, ele passa a corrente. Já na positivo-negativo, ele não passa, ele é um isolante. Como a corrente alternada vai alternando o tempo todo, o que vai acontecer? Quando ela for positivo, vai passar no circuito, e quando ela for negativo, não. Basicamente é isso. Então, se você tiver um diodo, não façam isso em casa, né, pessoal? Associado a uma tomada, por exemplo, claro, usando um componente, né, no caso, você vai ter meio que, olha só, o gráfico que a gente teria na nossa casa é esse. Se a gente, por acaso, colocasse um diodo, né, um diodo gigantesco na entrada da alimentação da nossa casa, o gráfico seria esse aqui, ó. Quando tá positivo passa o seno, quando tá negativo, ó, não passa. Depois, vocês concordam que a corrente alternada sobe, desce, depois sobe de novo. Quando ele subir novamente, permite. Depois, novamente, não passa nada. Esse aqui é o filtro mais básico que tem, que é o filtro com diodo, retificador. Entenderam? De apenas é um filtro retificador de apenas um pico aqui da senoide. Ó. Então você vai ter aqui, ó, pá, zera, sobe de novo, zera. Basicamente é isso. Entendeu? A gente já tem aqui uma utilidade prática do diodo. Vamos ver aqui no Tinkercad, né? Que é uma prática rapidinha, a gente pode estar depois fazendo novamente essa prática. Eu vou colocar aqui um diodo. Olhem só aqui o diodo. E esse diodo vai estar associado a uma lâmpada. Acho que tem lâmpada aqui, não é possível. Não tem? Só tem LED aqui. Putz. Tá, vamos lá. Já que não tem lâmpada, eu vou botar aqui um motor. Deixa eu ver se tem outro componente que eu posso estar utilizando. Mas aqui tinha mais componentes, não sei o que. Eu acho que deu uma... Acho que deram uma limitada no programa aqui com relação aos componentes. Mas tudo bem, vamos deixar aqui o motor. E professor, Oi. será que não é porque tá no básico lá no... Eu já botei aqui também todos, ó, mas não aparece. Sensor de luz, sensor de força, sensor de gás, inclinação, tem várias coisas. Ó, cara, muito bem, é isso mesmo. Show de bola, hein? Já deve estar usando, né, também o programa, é isso aí. Isso aí é uma forma de vocês estarem fazendo as práticas, né? Olha aí, pessoal, aí eu vou botar uma fonte aqui, rapidão, antes da nossa aula acabar. Uma fonte. Lembram da fonte aqui, ó? Só que, né, gente, eu vou botar outra fonte também, um gerador de função também. Bom, eu vou botar aqui a primeira fonte. Será que tem uma chave aqui também? Chave. Aqui em inglês. Tudo bem, chave vai querer demais. Olha aqui, pessoal, vou fazer um esquema elétrico aqui. Não, eu não vou botar o gerador de função para não complicar a vida de vocês, mas vocês lembram aqui do Tinkercad, né? A gente fez algumas práticas. Eu estou colocando aqui uma lâmpada, um LED e uma fonte de tensão. Vamos lá, a fonte eu vou botar como 12 volts, limitar a corrente em 5 amperes. E aí o que eu vou fazer, pessoal, para fazer um circuito aqui? Eu vou pegar o positivo da fonte e ligar no... Quem lembra o que é isso aqui? Anodo. Certo? Vou fazer aqui mais bonitinho. Ó. Estão vendo aqui? Positivo no anodo. O catodo
a gente bota no negativo, né? Mas eu quero ligar uma lâmpada, então eu vou continuar o circuito. E a lâmpada volta, né, pro negativo. Então eu vou colocar aqui para vocês não se perderem, né? Vamos lá, pelo que a gente acabou de ver, o que vai acontecer? Vocês acham que essa lâmpada vai ligar? Acho que vai. Então vamos lá. Iniciei a simulação, ó. Ligou, hein? Ó, aqui eu posso diminuir a tensão, ó. E vai também variar. Esse aqui eu acho que eu mostrei pra vocês. Eita, queimou aqui. Muito legal esse programa. Sim, olha. Então, galera, sabe por que isso está ligando? A gente acabou de ver, porque o diodo ele está polarizado diretamente. O anodo no positivo, o catodo não está diretamente no negativo, mas está indo para o negativo, né? Então aqui flui corrente. Se por acaso eu fizer isso aqui, ó, o que que eu acabei de fazer? Eu botei o positivo da fonte no catodo do diodo e o anodo do diodo aqui em direção ao negativo. Essa lâmpada vai ligar? Não. Pois é, não ligou. Vocês estão vendo aqui? Então, galera, é isso, basicamente isso que eu estou tentando explicar para vocês na questão dos semicondutores. São materiais que você consegue fazer componentes que têm características de condutores e isolantes, ou seja, o mesmo componente ele pode tanto funcionar como isolante como condutor. É basicamente isso, tá? Você vai ter outros componentes como o transistor, ó, que já é mais, ó, tá aqui, ó, que a gente vai ver futuramente, né? Que olha, tem 3 perninhas. Por quê? Porque ele já faz um processamento um pouco diferente, tá? Ele já consegue fazer ele tem maiores capacidades de controle do que o diodo, tá? Então é isso, pessoal. A aula de hoje foi essa. Ainda bem que eu achei até bom, porque ainda deu pra gente fazer uma prática, mostrei o diodo e o que de fato é um semicondutor, né? Para não ficar muito só na teoria. A aula está sendo gravada, pessoal. Todas as aulas vocês podem estar vendo no Google Classroom, tá bom? E nas atividades, né? Então é isso, pessoal. Se não resta dúvidas, já passou um pouco do horário, né? A aula foi essa. Façam as atividades, vão também. Eu peço que vocês participem mais das aulas, tá ok? Então é isso. Falou. Valeu. Valeu, professor. Tchau, professor. Até mais.